Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um resuminho dos gêneros que nós vimos em sala nesse primeiro trimestre, tá? Então o primeiro gênero, eu até passei na lousa para vocês algumas explicações, então é só para retomar mesmo. É o gênero notícia, ok? Então a notícia é dividida basicamente em 3 partes. Aí vocês devem estar se perguntando, 3, mas ali tem 4. Tá, calma, as 3 partes essenciais e tem uma que não é essencial, que a gente já vai ver. Manchete ou título principal. Então, é a propaganda do texto de vocês. Lembra que a gente comentou que o meu exemplo clássico qual é? Não coloca título, por exemplo, O Chocolate. Quem tem vontade de ler um texto que o título é O Chocolate? Não tem, né? Tem que ser criativo, tem que chamar a atenção. No caso do gênero notícia, tem que ser bem objetivo. De certa forma, assim como todo título, ele é um resumo do que a gente vai encontrar ao longo do texto, né? Mas no caso da notícia, quanto mais objetivo ele for, melhor, tá? Então, o que eu aconselho? Lê bastante manchete, principalmente a gente que tem essa opção, né, de ver online, claro, não as fake news, as outras manchetes, né? E observa como é. Ou então, terminou o seu texto, pega, faz isso em casa, claro, faz a leitura do seu texto, vê se fosse numa bancada de jornal, se funcionaria. Se funcionar, é porque o seu texto está dentro do que a proposta notícia pede, ok? Título auxiliar, esse não é essencial, então se eu tenho uma quantidade mínima de linhas, para que eu vou utilizar o título auxiliar? Não tem necessidade, né, o subtítulo. Então, ele é só um complemento, né, do título principal com acréscimo de algumas informações. Então, não é obrigatório, mas se quiser utilizar, sem problema. Light ou lead, né? Tem 2 pronúncias que são aceitas. Né? Traduzindo, é conduzir. É esse primeiro parágrafo que vai fazer um resumo de todos os acontecimentos principais dessa notícia. Tá? Então, é aqui que eu tenho que responder as perguntas. Com quem aconteceu aquela determinada situação? Onde aconteceu? O que aconteceu? Tá? O como e o porquê não necessariamente aqui, mas se estiver, se der para colocar, ótimo. Mas o preferencial é responder com quem aconteceu, onde aconteceu, o que aconteceu e quando aconteceu, tá? O corpo da notícia é o desenvolvimento do assunto abordado com linguagem direcionada ao público-alvo. A notícia, o que a gente tem que levar em consideração? Tem que atingir o máximo de pessoas possível. Então, eu não vou ficar utilizando uma linguagem muito rebuscada, muito difícil, que as pessoas vão ter dificuldade de entender, tá? Tá. Quando a gente fala em notícia, tem-se o conceito de pirâmide invertida, que surgiu lá no século XIX, tá? Que tinha o intuito o quê? Dos jornais impressos trazer todas as informações necessárias, como a gente disse, nesse primeiro parágrafo. Então, por quê? A base, porque pirâmide invertida, né? A base vai lá pro início do texto. Então, geralmente, o que acontece? Se trata de um romance, de um conto, nós temos lá a contextualização, como todo texto, e aí a gente demora para chegar no clímax, ou seja, no momento principal daquele texto. Na notícia, não. O objetivo nosso é já chegar nesse clímax logo lá no começo do texto, porque muitas pessoas não vão ler a notícia toda, vão ler só um trecho, ok? Aí, observando aqui, novamente, título, daí o lead ou light, como preferirem, quem, o que, quando, e onde, e o corpo da notícia. Responder como que aconteceu, não precisa ser de forma detalhada, tá? Mas só trazer como se deu essa ação. Tá. Lembre-se, mesmo sendo uma notícia, seu texto precisará ser estruturado em no mínimo 3 parágrafos. Mas eu já vi algumas notícias que são em 2 parágrafos e não tem problema algum. Mas por que a gente fala em 3 parágrafos? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Veja aqui, se vocês observarem, como tem personagens, como tem enredo, como tem localização, que é o espaço, se assemelha muito ao gênero narrativo, se a gente pensar bem a notícia. Então, é só imaginar uma narração e colocar isso dentro do gênero notícia. Esquema de estrutura da notícia. Então, para ficar bem claro para vocês, título obrigatório, a manchete é obrigatória, não existe notícia sem manchete. Subtítulo não é obrigatório, é opcional. Introdução, o fato, o que ocorreu, com quem ocorreu, onde, o local em que ocorreu
se foi na última sexta-feira, se foi... Porque geralmente a notícia, o que acontece, gente? Ela é atual, então eu não vou dar uma notícia do mês passado, não tem como. Já aconteceram outras coisas e modificaram aquela narrativa, então ela é atual. Desenvolvimento, em torno de 2 parágrafos, onde você falará como ocorreu o fato. Esses 2 parágrafos é se eu tiver bastante quantidade de linhas. O que acontece? Geralmente eu não tenho essa quantidade de linhas, então eu tenho que diminuir. Conclusão é o fechamento da história. Uma frase, né, de 2 linhas é o suficiente. Ou seja, trata-se de uma sequência narrativa normal. Seu texto deve apresentar-se por meio de uma linguagem simples, a gente já disse isso, né, mais próxima da linguagem coloquial, parágrafos menores, geralmente a notícia não é muito extensa, poucos adjetivos, você deve se ater ao fato que ocorreu, ok? E deve ser imparcial, o que diferencia muito do gênero reportagem. Lembra que a gente viu que a reportagem se diferencia também pelo quê? Ela traz uma proposta mais detalhada, então não precisa nem se preocupar com a quantidade de linhas e também não precisa se preocupar de ser algo atual. Eu posso pegar uma situação que aconteceu lá na década de 90 e colocar um novo ponto de vista sobre isso, no caso da reportagem, ok? Aqui daí tem um exemplo para vocês de uma notícia que foi feita por um aluno que ingressou, né, no PSS, produzindo esse tipo de texto. Tinha lá na proposta o texto do Rubem Alves sobre escolas, né, que são gaiolas e escolas que são asas, que você tinha que escolher uma das 2 visões sobre a escola e produzir uma notícia sobre, ok? Daí vocês depois dão uma lidinha. Aqui eu trouxe mais de forma detalhada, ok? Então, escolas que são asas, vejam que não é um título tão chamativo, se a gente pensar bem, mas é uma manchete, até porque, se eu não estou enganada, lá pedia para você colocar como título ou escolas que são asas ou escolas que são gaiolas, então você ficava meio limitado, você tinha que colocar esse. Daí vinha lá a notícia, projetos que estimulam a criatividade dos alunos são premiados. Esse era o título auxiliar na realidade. Ó, ele conseguiu em 16 linhas colocar até o título auxiliar. Então é possível, mas vai depender da quantidade de linhas. Ontem, 22 de novembro, então, quando aconteceu, no Centro de Cultura de Ponta Grossa, onde aconteceu, houve a premiação, o que aconteceu, das instituições, então, com quem aconteceu, que participaram do projeto Escolas que são Asas. Então, por que aconteceu essa situação? O trabalho se constituía em elaborar um projeto que estimulasse a criatividade e a liberdade entre os alunos. Esse é o nosso slide. Viram que não era muito extenso e ainda assim conseguiu responder todas as perguntas? Depois, aí tem o detalhamento. Vejam que tem até aqui, ó, relata a diretora. Eu posso colocar, inclusive, falas de personagens. Gente, é uma narrativa. Então, eu posso acrescentar informações e imaginar uma história, que é, na realidade, esse o intuito. Então, tudo isso daqui vai ser como aconteceu, tudo bem? Aí em casa vocês vejam com calma, leiam bastante. Se tiver alguma dúvida, aí me pergunta. Um outro gênero que nós vimos, né, nesse trimestre foi a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, tá? Lembra que no livro de vocês tinham lá os tipos textuais que nós vimos, que pode ser, um texto pode ser narrativo, pode ser descritivo, injuntivo, dialogal e aí dissertativo, que aí se subdivide em quê? Expositivo, que divulga uma informação, um conhecimento, e argumentativo, onde eu vou convencer outra pessoa sobre o meu ponto de vista, para que ela concorde com o meu ponto de vista. Então, o texto dissertativo expositivo, que é o que vocês vêm fazendo nos últimos dias, várias propostas, e é o foco, né, das nossas aulas. Nesse tipo textual, o autor concentra-se em um tema, descrevendo, conceituando e expondo o conhecimento que se tem. Lembram lá que vocês fizeram várias propostas que tinham o quê? Infográfico, gráfico, que vocês tinham que retextualizar aquelas informações, tá? E colocar nos textos de vocês. Não aparece nenhuma tese defendida, uma vez que o objetivo é fazer com que o leitor considere as informações coerentes e não que concorde com elas, que é o que costuma acontecer no texto argumentativo. O autor realiza uma análise objetiva dos fatos. Minha opinião não interessa aqui.
como texto dissertativo, tem o objetivo primordial de dialogar ideias, comum em provas de nível superior. Então, alguns concursos utilizam muito esse tipo de texto, porque daí é interpretação, às vezes, de lei, de dados, e aí funciona mais esse tipo de dissertação. Tecnicamente mais simples, porque você já possui as informações necessárias para produzir seu texto, você não vai precisar criar, né, um ponto de vista, um posicionamento sobre ele. Tem que dominar o conteúdo. Aqui, diferentemente da argumentativa, você não convencerá seu leitor, mas parte da premissa que você domine o conteúdo. Na realidade, também funciona para a argumentativa, né? Porque você tem que ter domínio daquilo que você está falando. Mas você não é um especialista naquele assunto. Aqui é como se você fosse, já que você vai ter acesso aos dados. Expor é falar sobre algo, mostrando seus aspectos e características, contando sua história, dizendo para que serve e em que contexto aquilo ocorre. Já argumentar é falar sobre um tema, mostrando seu ponto de vista sobre o assunto e colocando argumentos com o objetivo, né, de convencer. Aí eu trouxe para vocês, está bem pequenininho aqui, mas vai dar para vocês enxergarem, dois exemplos de textos. Uma dissertação expositiva e outro uma dissertação argumentativa. Então, as duas falam sobre o quê? Sobre o Natal. No caso aqui, eu só vou apresentar, descrever como que surgiu o Natal, como que funciona, o que é característico. E já na outra, eu vou colocar a minha opinião. Só observando aqui no último parágrafo, é lamentável. Isso é a minha opinião, não estou dizendo assim. Muitas pessoas utilizam, né? Eu acho, eu acredito. Não precisa, só você dizer é lamentável já é o seu posicionamento. Tá? Então, está falando sobre o Natal, mas tem um olhar crítico, procurando convencer quem tiver acesso a esse texto. Tá? Os gêneros do tipo dissertativo expositivo. Uma aula, ela porque eu estou expondo, né, principalmente agora, né, que a gente está tendo esse contato mais distante, o que acontece? Eu só exponho para vocês, no momento vocês não podem dialogar comigo. Tá? Resumo, porque eu só estou trazendo a síntese daquele outro texto que não é meu. Eu não posso acrescentar nada novo. Eu só resumo as ideias principais. O dicionário, porque são informações que não tem como serem alteradas, né? Já fazem parte. Aqui daí tem um exemplo de uma proposta. Porém, eu queria lembrar para vocês que, dependendo do comando, isso é sempre muito importante vocês observarem. Vai ter o texto dissertativo, expositivo, informativo, que é o que vocês estão fazendo, e também tem o texto expositivo argumentativo. O que vai mudar? Vai ser pelo comando que vocês vão observar. Se estiver lá escrito que vocês, colocado lá o verbo avalie, analise, tá? O que vai acontecer? Você vai ter que dar a sua opinião, a sua visão sobre aqueles dados. Agora, se aparece lá para vocês, compare, selecione, esses verbos estão dando o comando o quê? Para você só pegar, comparar aquelas informações ou selecionar aquelas informações. Então, quando for ler a proposta, observar e sublinhar, de preferência, os verbos que aparecem, porque aí você vai ter uma noção se vai estar te exigindo somente uma retextualização daqueles dados ou se não, você vai ter que ainda colocar um posicionamento. E isso vai ficar mais claro se tiver um texto base, porque geralmente vai aparecer lá aquele texto base, já vai ter uma opinião implícita ou explícita e vai ter uma estratégia argumentativa. Lembrando lá das estratégias argumentativas, explicação, dados, comparação, alusão histórica. Talvez vai ter sido feito o uso dessa estratégia e você vai ter que daí dialogar com essa estratégia. Mas o nosso foco é o texto expositivo informativo, ou seja, não vai aparecer a opinião. Aqui então a gente tem uma proposta, é só de exemplo de ilustração mesmo, gente, para vocês, porque é de um concurso da polícia que costuma exigir o texto dissertativo expositivo, que é a interpretação das leis. Então não cabe a nós colocar lá uma opinião se aquela lei é correta ou não, mas sim interpretar, ou seja, entender o que ela quer dizer. E aí vocês podem ler com calma em casa. Tem ali o comando, além da proposta, aí tem o texto, ok? E é isso, gente. Eu passei uma atividade para vocês fazerem, tanto o texto dissertativo, expositivo e informativo, quanto o argumentativo. E aí vocês vão fazer na folhinha mesmo que eu passei para vocês. É isso. Até a próxima!